Renovamos as nossas saudações 8-3 minutos. Prometido é devido. Vamos então manter a nossa conversa com o nosso estimado convidado, Nuno Cruz. Nuno Cruz é o convidado para esta manhã de terça-feira, para refletirmos em torno do ambiente. A gestão de resíduos sólidos urbanos é o nosso tema. O Nuno, além de ter vencido o prémio da Total Energy, é um jovem que vem se dedicando com bastante afinco na proteção do meio ambiente, no tratamento dos resíduos sólidos. Por isso é que teve aquele projeto que nós conhecemos, Meu Resíduo, Minha Responsabilidade, e surgiu com os ecopontos, aqui com particularidade ao Quilamba, a centralidade do Quilamba. Quem não conheceu? Hoje vem aqui participar no nosso espaço. Nuno, bom dia. Bom dia, o Paulo. Muito obrigado em nome da Associação Nação Verde pelo convite. É sempre um enorme prazer estar nos estúdios da Palanca TV e especialmente contigo, não é? Obrigado. É maravilha, os camaramenes e não só. É um carinho muito grande. Muito obrigado. Muito bem. Nação Verde continua firme e forte. Sim. A Associação Nação Verde é uma associação de defesa do ambiente, fundada a partir de uma iniciativa de jovens angolanos, com finalidade de promover ações de sustentabilidade ambiental a nível das comunidades. Exato. E nós não pretendemos desistir do desafio tão rápido, porque nós sabemos que para falarmos em ambiente sadio e não poluído, ainda há um longo caminho para se percorrer. Portanto, a nossa missão é continuar a fazer ações em prol da sustentabilidade ambiental a nível das comunidades. Portanto, continuamos sempre a trabalhar. Firmes e fortes, certo. Estamos na Semana do Meio Ambiente e há todo o interesse em vermos o nosso ambiente, a natureza, o espaço que nos acolhe, melhor cuidado. Qual tem sido o vosso foco nos últimos tempos? Pronto, antes deixa-me só dar aí uma pinceladazita. Estamos, de facto, ontem arrancou a semana do ambiente, em alusão à data que se avizinha, que é o 5 de junho, que é o Dia Mundial do Ambiente. Portanto, este Dia Mundial começa uma semana antes, que arrancou justamente ontem. Os nossos desafios continuam a ser os mesmos: promover a educação ambiental não formal a nível das comunidades, no âmbito do projeto Meu Resíduo, Minha Responsabilidade, que é o projeto de bandeira da Associação Nação Verde. Continuamos a promover ações de sensibilização, educação ambiental a nível das comunidades, alertar as comunidades, alertar os diferentes atores da sociedade sobre a importância de fazermos uma gestão adequada dos resíduos, sobre a necessidade de acondicionarmos bem os nossos resíduos. Como estamos a falar lá para casa, era bom esmiuçar um bocadinho aqui esta terminologia resíduos, para não fazer confusão. Se calhar lá em casa estão a nos perguntar, mas resíduos, o que é resíduo? Resíduo é o que nós erradamente denominamos como lixo. Portanto, resíduo é tudo o que resta da ação humana. Quando a gente vai beber uma gasosa, não é? Quando comemos uma banana, quando comemos agora, para quem está a ir para o serviço ou para a escola, vai ali a tia, compra um bombom com ginguba, compra uma magogazita. Pronto, depois de comer o seu bombom, a sua magoga, resta aquele saco, sobra-te o saco, ficas com o saco na mão, ficas com o teu bidão, a tua garrafa PET na mão. Isto é que é resíduo. Portanto, no âmbito deste projeto, nós estamos a sensibilizar as pessoas a não descartar estes resíduos em locais impróprios. Estamos a alertar para as consequências negativas
para os impactos negativos que estes resíduos têm causado ao ambiente e, sobretudo, quando vão parar ao mar, não é? Hoje por hoje é um desafio muito grande, sobretudo banir o plástico de uso único, que é um tipo de plástico que tem, de facto, causado muito impacto negativo a nível da biodiversidade marinha. Portanto, é este o nosso foco. Sabemos que falar de ambiente é falar de uma série de matérias, não é? O ambiente é transversal e, dada a sua transversalidade, estamos aqui a olhar para vários setores. Estamos a olhar para o setor da educação, estamos a olhar para o setor da economia, estamos a olhar para a arborização, estamos a olhar para a caça furtiva, estamos a olhar para a própria gestão dos resíduos. Portanto, aqui esta versalidade do ambiente leva-nos a debater várias matérias, mas como um dos problemas a nível de Angola é a gestão dos resíduos sólidos urbanos, porque sabemos, os dados são conhecidos, que esta má gestão de resíduos sólidos urbanos já nos trouxe muitos problemas, entre eles já tivemos surtos de malária nas comunidades, já perdemos milhares de crianças por conta da malária. Neste exato momento, se formos a um hospital fazer uma visita rápida, vamos encontrar certamente muitas crianças internadas por paludismo e etc. Portanto, estas doenças, essas endemias, é consequência da má gestão dos resíduos sólidos urbanos. E como o que se pretende preservar aqui é o bem-vida, nós estamos a levar como bandeira uma iniciativa que é o projeto Meu Resíduo, Minha Responsabilidade, no sentido de sensibilizar os diferentes atores da sociedade. Dentro do vosso projeto e no trabalho que têm desenvolvido, vê-se claramente que há maior atuação nos plásticos, falava, por exemplo, das garrafas PET, mas há um outro fenômeno que nós temos e parece ser o mais difícil de combater, que é a presença de sacos plásticos em tudo que é canto. Faz parte do vosso projeto também, passar a recolher esses objetos? Sim, as Nações Unidas têm vindo chamando a atenção aos Estados a nível global, no sentido de reduzirem drasticamente o uso do plástico, desculpa aqui a redundância, de uso único, que é aquele plástico, que é aquelas sacolas que nós trazemos dos supermercados, trazemos dos mercados informais, que pronto, é uma sacola que nós usamos uma única vez e se calhar reaproveitamos para colocar os nossos resíduos domésticos, né? E muitas das vezes, pronto, pois descartamos esses sacos plásticos nos contentores. Cenários há que não chegam aos contentores, vão parar mesmo em locais impróprios, como vala de drenagem, via pública, enfim. Esse tipo de resíduos, essas sacolas, tem em causa um efeito muito negativo ao ambiente. Por quê? Porque no seu tempo, quando esse tipo de plástico, de resíduo, vai se decompor, no seu tempo de decomposição, de degradação, pode levar cerca de 400 anos. Que pode levar cerca de 400 anos, ele vai se transformando em microplásticos, em partículas muito pequenas. Sobretudo quando vai parar ao mar. Vamos falar propriamente do que é que acontece no mar. Quando esses resíduos vão parar ao mar, vão se transformando em partículas pequenas, eles vão se desfazendo. Os peixes confundem estas partículas de plásticos com o alimento. Acabam por engolir, acabam por fazer destas partículas, confundem estas partículas, estes microplásticos, com alimento. Vão se alimentando destas partículas de plástico. Estudos apontam que, não quero assustar lá em casa, mas estudos apontam que
a carne do peixe, uma boa percentagem da carne do peixe já contém partículas de plástico. Isto é preocupante. Inclusive, as Nações Unidas apelam aos Estados para reduzirem, repito, apelam aos Estados para reduzirem, para banirem, sobretudo, o plástico de uso único, sob pena de até 2050 termos mais plásticos do que o peixe no mar. Portanto, é preocupante. Há aqui alguns países que já tomaram a dianteira, que já não permitem a produção e importação de plásticos, de sacolas de plástico de uso único nos seus estados. Portanto, eu acho que nós podíamos começar também a fazer este caminho, e aqui a Agência Nacional de Resíduos ou o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, através da Agência Nacional de Resíduos, tem competência, por via de um decreto executivo, decretar, não é? Decretar ou banir mesmo a importação das sacolas de uso único. Também pode ser uma competência do titular do Poder Executivo, por via de um decreto presidencial, banir a importação ou a produção de plástico de uso único. Repare, nós, alguns anos atrás, antes do advento do Roque Santeiro, eu lembro-me, as nossas mamães iam às compras com aquelas cestas de sarpilheira. Exato. Ou aquelas cestas de plásticos, mas daquele plástico duro, que poderia ser reutilizado várias vezes. E lembro-me também que nós tínhamos a cultura de ir à padaria com um saco de pano. Dificilmente, aliás, não se registava, não via-se ninguém, antes do advento do Roque Santeiro, não via-se ninguém a ir à padaria com um saco de plástico. Mas o que é que aconteceu conosco? Creio que depois do advento do Roque Santeiro, que foi um dos maiores mercados e foi considerado, inclusive, um dos maiores mercados a nível da África Austral, a nível da nossa região, perdão, começou a entrar muitas sacolas de plásticos. E como aquelas sacolas são tão baratas para quem vende um produto, por isso é que normalmente as padarias oferecem, mesmo nos supermercados oferecem. Hoje nós temos uma avalanche muito grande de sacolas de plástico, e isso é possível ver na via pública, é possível encontrar nos nossos mares, é possível encontrar nos rios. Portanto, hoje nós estamos a lutar para minimizar este uso desse tipo de sacolas. Portanto, eu recentemente fiquei feliz, não vou citar aqui o mini mercado que está a fazer isso, mas está a cobrar pelas sacolas. A grande questão que se coloca é: cobrar pelas sacolas é a medida certa, ou podia, por exemplo, substituir por sacos de papelão, craft? É o caminho. Por quê? Porque se você tiver que pagar pela sacola, você não vai levar 10. Por exemplo, você comprou 3 produtos. Vamos até pensar que você comprou uma pasta de dente, comprou um pacotinho, um pacote de trigo e comprou uma garrafa d'água. O que é que muita gente fazia? Para esses 3 artigos que podiam ir numa única sacola, ele levava 3 sacolas, 6, e ainda levava mais sacolas. Porque não pagava. Agora, se eu tiver que pagar 20 kwanzas, 25 kwanzas, já penso, entre eu levar 4 sacolas que são 100 kwanzas, ou 6 ou 7 sacolas que são 150 kwanzas, vou poupar 150 kwanzas para apanhar um táxi e vou levar apenas uma sacola. Ou se calhar nem levo sacola. Vou ao supermercado ou mini mercado com uma mochila, que também é cool, é tranquilo. Levo uma mochila no mini mercado, fiz as minhas compritas, pus na mochila, fechei a mochila, pus nas costas, estou tranquilo. Não estou a levar sacos para casa e não estou a gastar dinheiro.
eu acho que é uma medida, eu acho que é o caminho, eu acho que é por aí. Se os outros supermercados, mini-mercados começarem também a cobrar pelas sacolas, inclusive as nossas mamás nas praças, começarem também, e está aqui uma boa oportunidade para fazerem mais dinheiro, começarem a cobrar 20, 15 kwanzas pela sacola, muita gente vai estar inibida de levar muitas sacolas porque custa dinheiro. Portanto, é por aí. A outra via é mesmo por via legislativa. O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, através da Agência Nacional de Resíduos, deve efetivamente, por via de um decreto executivo, banir a entrada de sacos plásticos, de sacolas de plástico no nosso país e proibir a produção desse tipo de sacolas. Para estarmos alinhados com as regras internacionais, com o caminho que a Europa já está a fazer. Portanto, eu acho que devíamos ir por aí também. Certamente aqui falou da necessidade de haver maior rigor para reduzir a presença desses plásticos e falava da cobrança desses plásticos de uso único. Bom, preocupa-nos saber que nós temos outras opções, mas preferimos continuar com esta. Por exemplo, o papelão craft, a ráfia, e temos o ecológico. Dentro dos vossos projetos, já pensaram alguma vez, e também uma oportunidade de negócio, inserir no mercado elementos como esses, ou levar ao conhecimento? Sim, nós efetivamente estamos a incentivar, sobretudo as startups, estamos a incentivar, e hoje há muita iniciativa neste sentido, de começarem a surgir projetos, iniciativas que visam trazer alternativa, porque tem de haver alternativas. Nós temos muitos artesãos. Eu, com grande tristeza, que li, creio que foi ontem, li numa página qualquer, que os artesãos estão a abandonar os seus passos de comércio, de artesanato, por causa da baixa procura, porque não há procura. Muito recentemente tivemos uma reportagem e conseguimos colher esse dado também. Pronto, é com muita tristeza que eu li isso, mas se calhar está aí a boa oportunidade, agora que a vossa televisão, a Palanca TV, vai se transformar numa televisão dedicada ao desporto e à cultura. O artesanato é cultura. Poderia agora que vocês vão abraçar um novo desafio a partir de outubro, começar a promover esta cultura, começar a mostrar o que é cultural. O saco de pão é cultura. Ir mesmo às nossas mamás que ainda fazem saco de pano, perceber as suas reais necessidades. Quem são os seus clientes? Onde estão a fazer? Como fazem? Perceber porque é que estes sacos de pano, porque é que não se vendem também no Quero, por exemplo, ou nos supermercados ou nas outras lojas. Portanto, isto é cultura. E está aqui um desafio para vocês, não é? Que vão agora abraçar este novo setor, esta dinâmica, portanto, de irem também atrás dos artesãos, de irem às nossas costureiras no bairro, que produzem, fazem muito bem. Portanto, o que nos falta aqui são alternativas. Alternativas há, mas é preciso que estas alternativas estejam ao alcance de todos. Eu não posso procurar uma alternativa, por exemplo, para uma sacola de plástico muito distante de mim. Tem de haver aos olhos de todo mundo. Eu estou, por exemplo, saí de um país qualquer, estou a entrar em Angola, no aeroporto vendem essas sacolas. Posso comprar no aeroporto, tem que estar no mesmo lugar onde está. Exatamente. Bom,
Quais são os outros desafios ambientais que nós enfrentamos, fora essa questão da presença do plástico em todo? Um dos desafios que eu acho que já devíamos começar a levar isso de forma muito séria é o tráfico de animais domésticos, a comercialização de animais domésticos na via pública. Sobretudo de cães na via pública. Canis, cães muito bebês, com um mês, com semanas, ficam expostos o dia todo ao sol. E não sei se esses vendedores desses animais domésticos alimentam esses cães, se alimentam esses animais domésticos. Portanto, eu acho que isso é um desafio. Apesar do ambiente ser tudo o que nos rodeia, os animais também fazem parte da biodiversidade. Portanto, sem animais é impossível nós subsistirmos, porque quando deixar de haver fôlego de animais, nós também não vamos ter vida, porque nós também somos animais. Portanto, só que somos de uma outra espécie. Portanto, eu não gostaria de ser vendido na via pública, não é? E nas condições condições em que se é vendida. Portanto, este é um desafio que eu acho que as autoridades devem começar a levar a peito, o SIC, a ANESA. Deve haver aqui um trabalho integrado, o próprio Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, deve haver aqui um trabalho integrado no sentido, quem quer vender estes animais, não está proibido de fazê-lo, até porque os pet shops fazem. Mas é preciso que você crie condições. Não vamos também tirar os nossos irmãos que vêm neste tipo de negócio, o seu meio de subsistência. Mas vamos ter que perceber, tu tens a venda de animais domésticos, és criador de cães, és criador de gatos. Qual é a tua dificuldade em criares um sítio apropriado para fazer essa comercialização? Portanto, tem de haver aqui outras oportunidades de financiamento, uma vez que nós estamos a falar, e o desafio do executivo atual é diversificar a economia. Eu tenho dito sempre, quando tenho oportunidade de falar para as câmaras, para as vossas câmaras, para os microfones de algumas rádios, que diversificação da economia não é só a agricultura. Nós temos que parar de pensar e tirar da cabeça que diversificar a economia é justamente apostar na agricultura, não, senhora. Este que faz a venda de animais domésticos, infelizmente na via pública, se ele tiver condições de fazê-lo num espaço apropriado, certamente vai ter que criar uma empresa. A partir do momento que ele cria a empresa, ele já paga os 11 mil kwanzas para a criação ou para a constituição da empresa. Tem 30 dias para inscrever os seus funcionários no INSS. Tem que descontar 3%. Tem que descontar 3% no INSS do funcionário, não é? Por causa da sua reforma. Tem que descontar 6,5% de imposto de rendimento de trabalho. Portanto, a partir do momento que ele constitui uma empresa, você lhe tira do informal para o formal, ele já é um contribuinte, e já está a ajudar na diversificação da economia. Porque o que é diversificar a economia? Eu não sou economista, mas eu acho que não precisa fazer grande ciência para perceber o que é diversificação da economia. Tu, Afonso, Paulo e os outros que estão aqui, os camaramentos, poderem criar um negócio diversificado daquilo que é o petróleo, né? Daquilo que é a agricultura. A venda, por exemplo, voltando outra vez à nossa vaca frita, a comercialização dos resíduos sólidos urbanos, das latas, eu já tive oportunidade, nós já tivemos a oportunidade, vocês já fizeram a matéria também sobre isso. A venda das latas, a venda dos bidões, a venda das garrafas de vidro, hoje já sustenta muitas famílias. Hoje já há muitas famílias a subsistirem, a viverem
desse tipo de negócio. Portanto, é diversificação da economia. Agora, o que é preciso que se faça? E acredito aqui que o Ministério da Economia, o MEP, Ministério da Economia e Planeamento, deve estar a fazer um bom trabalho, porque creio que estão disponíveis, através do BDA, linhas de financiamento para a economia circular e para a agricultura. Portanto, eu acho que o caminho está aberto. Há iniciativas, há incentivos para que as pessoas adiram mais a este setor, para que as pessoas criem startups, criem empresas no sentido de enverdarem para este tipo de negócio. O caminho está aberto e parabéns. Bom, uma outra questão. O que dizer do abate indiscriminado de árvores e também da caça furtiva? Pronto. Vamos olhar primeiro para o abate indiscriminado de árvore. O abate indiscriminado de árvore, por isso mesmo é quando o próprio termo assim o diz, o abate indiscriminado de árvore, acredito que o nosso atual Código Penal já tipifica como crime. Olha, o livro de Gênesis, olhando aqui para a Bíblia, o livro de Gênesis, muito rapidamente, de forma síntese, Deus criou tudo que Deus pôs no mundo, tudo, as árvores, os animais, as frutas, o mar, os rios, é para o abastecimento do homem, é para o homem usufruir. Mas essa usufruição ou este uso dos recursos naturais devem ser feitos de forma racionalizada. Nós temos que, sim senhora, as árvores servem para gerar frutas? Não só. Nós estamos a falar, as nossas densas florestas servem para alavancar também a nossa economia e para nos trazer algum conforto. Onde é que eu durmo? Onde é que você dorme? Numa cama. A cama é feita de quê? Nós comemos sob uma mesa. As nossas cozinhas hoje são feitas de madeira. Portanto, as árvores são mesmo para isso. É mesmo para bater e para fazer esse tipo, para suprir essas necessidades que o homem sente. Mas é preciso que se faça com alguma racionalidade. É preciso que se criem estratégias, planos de reflorestamento. Agora, aquelas zonas que são proibidas de se abater as árvores, aquelas zonas aquelas árvores cujo tempo de maturidade ainda não estão permitidas para o seu abate, e pessoas já que vão e fazem abate indiscriminado dessas árvores, aí deve haver uma maior fiscalização. Acredito que é o IDCF, creio eu, o Instituto Florestal, deve haver aqui um trabalho integrado entre o SIC, entre o IDF, creio que é assim a sigla do Instituto, o próprio Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, o próprio Ministério da Agricultura e Florestas, creio que agora, creio que se chama agora é assim que se chama agora. Portanto, deve haver aqui um trabalho integrado, no sentido de haver um rigor na fiscalização. Agora, olhando para a tua questão, que é a caça furtiva, a caça furtiva deve ser desencorajada a nível das cidades. A caça de carne, ou a carne de caça, que nós achamos isso muito chique. Vou chamar o meu compadre para vir degustar aqui uma carne de caça em casa. Isto deve-se começar a desencorajar este consumo deste tipo de carne, a tal chamada carne de caça, a nível das cidades, a nível dos centros urbanos. Porque quem compra a carne de caça, quem consome a tal carne de caça,
não é o caçador. O caçador nem come aquilo. Nós é que saímos daqui da cidade e vamos para lá comprar. Incentivar. E incentivamos isso. E muitas das vezes nós não sabemos o estado do animal. Por isso é que, para a compra de caça, para a compra de carne, mesmo até as carnes, há regras, porque estão previamente definidas quais são os animais para o consumo humano, quais são os animais para o consumo humano e quais não são os animais para o consumo humano. Inclusive, existem listas de animais que estão numa lista vermelha, que estão em vias de extinção. Portanto, é preciso que haja aqui uma maior fiscalização, um rigor muito grande na fiscalização. Mas também devemos começar a desincentivar os consumidores de carne de caça, que muitas das vezes não sabem o que é que estão a comer propriamente, que saem daqui das nossas cidades e vão até as zonas rurais, ao mato, para comprar carne de caça, incentivando, inclusive, os nossos papais, as nossas mamães, os nossos jovens que vivem nessas zonas, a arranjarem meios que, inclusive, não são adequados para fazer a caça e que muitas das vezes resulta no conflito homem-animal, muitas das vezes resulta, inclusive, em acidentes mesmo no próprio mato. Portanto, porque se calhar muitos deles não têm assim tanta experiência, põem-se a fazer esse tipo de práticas e resultados. Começamos a ter uma biodiversidade terrestre mais pobre, porque, infelizmente, nós, os tais intelectuais, é que vamos incentivar este tipo de prática. Acabamos sendo o perigo de nós mesmos. Não, mas eu acho que nós já devíamos começar, de forma muito séria, a tentar nos encaixarmos, nos enquadrarmos mais naquilo que são os desafios a nível global. A nível global, pensa-se, já se fala em empregos verdes, já se fala em negócios verdes. Sabemos que a Covid-19 trouxe consigo um impacto muito negativo a nível da economia de vários países. Muitas são as economias que quase que colapsaram. As economias de muitos países baixaram muito. E agora, com esta passagem deste estado de emergências que foram decretados a nível de muitos países, hoje o desafio de muitos países é recuperar a sua economia. Portanto, aqui o desafio a nível global é recuperar a economia, sim, mas recuperar a economia de forma sustentável. Bom, olhando para o nosso tempo, que já não nos permite tanto, e porque também o Nuno tem outros compromissos, faça um breve comentário sobre a sua recente premiação. Pronto, eu gostaria que os outros... Não fui o único vencedor desta terceira edição da Total Startuppers do ano. Estiveram comigo dois outros jovens, a Joelma, acho que é a Joelma Forquilha, perdão se eu tiver a mencionar. Joelma Forquilha. A Joelma Forquilha e o Augusto Campos, que também venceram na categoria de melhor projeto de criação de startup, e o outro venceu na melhor ideia, creio eu, de negócios. O Augusto Campos, não é? O Augusto Campos. Sim, ele teve o projeto de produção de adubo orgânico, através do processo de compostagem de lixo orgânico. Exatamente. E eu venci a categoria de melhor criação de empresa. Portanto, gostaria de felicitar também estes dois jovens que têm essa iniciativa
brilhante. Dizer aqui que vencer este prémio da Total é quase que um sonho realizado, porque eu me lembro, quando era mais pequeno, eu olhava para aquele edifício da Total e muito admirado, ficava muito admirado com aquilo. Eu dizia, oh, meu Deus, quando é que um dia eu vou entrar num edifício deste? E hoje, com muita dedicação, não só o Nuno Cruz, não, mas estou a falar do incentivo de outras pessoas que me têm dado muita força para continuar com as minhas iniciativas, com os meus projetos. Aqui mencionar a minha querida esposa, a Rabela Botos, o meu pai, os meus irmãos, vocês que têm me dado essa oportunidade de falar nas vossas câmaras. Foi, de facto, muito regozijante vencer este prémio. É um prémio que, pronto, vai nos garantir maior visibilidade, quer a nível nacional, quer a nível internacional. Fomos premiados com um valor monetário. Vamos ser capacitados, os nossos projetos serão trabalhados através de uma empresa especializada pela Total. Portanto, há aqui uma incubação do próprio projeto para melhorar o projeto. Portanto, eu estou muito feliz, acredito que os meus colegas também estão felizes também. Dizer que este concurso aconteceu em 32 países da região da África. Só aqui a nível de Angola foram mais de 1000 projetos, 1125 projetos inscritos. Destes 1000 projetos que foram submetidos à Total, portanto, eu fui um dos vencedores. A Joelma Forquilha foi uma das vencedoras, o Augusto Campo foi um dos vencedores. E, de certa forma, eu pude sentir também aos olhos dos meus colegas, ou nos olhos dos meus colegas, o quanto eles ficaram felizes, o quanto eu também estou feliz por ter ganho este concurso. E a todos que votaram no projeto Ecotelhas, muito obrigado de coração. Nós não vamos vos decepcionar, vamos fazer com que este projeto seja de facto de angolano para angolanos. Muito bem. Nuno Cruz, aqui também da nossa parte, felicitamos pelo prémio e o reconhecimento no seu trabalho e acreditamos que mais prémios e mais conquistas virão pela frente. Amém. Muito obrigado. Estamos gratos mais uma vez pela presença e até a próxima ocasião. Muito obrigado. Estimado telespectador, terminada esta conversa, nós vamos, claro, dentro em breve, partir para um intervalo. Mas fica aqui o compromisso de conversarmos consigo também. É importante que ligue para nós e dê a sua sugestão.